Olá, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? E aí, o que vocês estão fazendo da vida de bom? Comendo. Comendo. Ai, tá igual eu. Eu só Dormindo. como. Opa, apertou errado aqui. Dormindo? Aham. Comendo e dormindo. Tá igual eu. Só come e durmo. E gravando no TikTok. É. Mas TikTok é muito sem graça. Escutando na United. Oi? E escutando na United. Esse eu não sei o que é, não. Bom, pessoal, falta aí 2 ou 3 minutos ainda, então eu tô esperando pra ver se a galera chega. Acabou de acordar. Meu cabelo, ó, já foi. Oi. Até de coberta. Oi? Até de coberta. Ah, você tá até de coberta? Tô com frio. Eu também tô, daqui pra baixo, ó. Sim, daqui não, né? Daqui pra baixo, tô com frio. Ô, Oi, tio, você já corrigiu essa tarefa, já? vou corrigir isso aqui, ó. Ah, tá. Tô esperando só da hora aí pra galera chegar. Qual vai ser a página? Página 34 e 35. Então, acho que começou oficialmente agora. É, começou. Tem que colocar os nomes, tio. Tem que colocar os nomes. Espera aí, deixa eu colocar isso aqui de novo. Aí. Você precisa colocar os nomes aí, por favor. Cadê meu negocinho? Ué, cadê, Brasil? Aqui. Digita o nome completo mais presente aí no chat. Esta aula está sendo gravada para que possa ser postada no YouTube daqui a pouco. E aí já aproveita e desliga o microfone aí, por favor. Eu vou começar a corrigir aqui o exercício 1 da página 34, tá? Ah, antes de mais nada, faz aí um joinha se você estiver vendo tudo que está na tela, estiver vendo eu escrever aqui meu nome. Viu escrever meu nome? Eu Bacana. só queria ver o joinha, tio. Ah, você aprendeu? Depois vocês vão ter que me mostrar onde é que põe esse negócio aí, porque eu queria. Eu não É só ir consigo. lá nos 3 pontinhos. É só ir lá naquele negócio lá, sabe, tio? Reações, aí tem uma carinha e aí você aperta e tem um joinha. Ah, é porque no meu não tem, porque eu sou o anfitrião da chamada. Ah, então, Mas, tio, que pena que não tem. não tem mesmo não. Mas enfim, vamos lá. Vocês estão vendo, estão ouvindo? Vamos corrigir o exercício 1, página 34. Exercício 1, letra A. Dulce tem 3 queijos para dividir igualmente entre 4 receitas de torta. Represente nos desenhos como... Deu, tio, aí? Posso falar, tio? Pode. Ai. Eu desenhei quatro queijos e eu dividi ele em 4. E eu pintei três pedaços de cada queijo. E no total deu 12 quartos. Não tá certo? Professor, São 4 queijos. Bom, vou Professor? fazer para saber se está certo. Aí você acompanha aí. Oi. Professor, são 3 queijos.
São 3 Será queijos. que E aí, será que são 3 queijos? Será que são 4 queijos? 3? Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui logo, para a gente não perder muito tempo, tá? É 4 receitas, professor. 4 receitas, né? 4 receitas. Então vamos lá, ó. 3 queijos e 4 Dulce tem 3 queijos, isso é 3 queijos mesmo. E aí? Vamos apagar um queijo, né? Apagado o primeiro queijo. Opa, apaguei um queijo demais. E para 4 receitas, né? Represente nos desenhos como pode ser feita a divisão dos queijos. Então, se é para 4 receitas, a gente vai dividir cada queijo em 4 partes. Porque você pode pegar um pedaço de cada queijo para colocar em cada receita, né? Por que uma pessoa faria isso? E aí vai sobrar, né? Pra sobrar. Porque ela precisa Sim. aqui, ó, por exemplo, ela pega esse pedacinho, esse e esse, põe na primeira receita. Depois ela pega esse e esse, põe na segunda receita. Esse e esse, põe na terceira receita. Esse, último. esse, põe na quarta receita. Ou seja, dá para dividir em 4 partes iguais, né? Eram 3 queijos para serem divididos entre 4 receitas. Então, você vai lá e divide os queijos em 4 partes iguais, e aí você pega um pedacinho para cada receita de cada queijo. E vai dar certinho desse jeito. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, tá feito o desenho, né? É só Professor, você cortar desse jeito aqui os queijos. Oi, tem uma dúvida. pergunte. Esse negócio de cortar os queijos eu já sei, mas eu não sei a fração que representa. Ah, tá. Vamos chegar aqui agora. Letra B. Que fração representa? Que fração de... Meu Deus, eu não tô sabendo nem ler mais. Que fração de queijo vai para cada receita? Vamos lá, então. Ó. Para a primeira receita. Vai 1, 2, 3 pedaços, certo? Cada queijo foi dividido em quantas partes iguais? 4. 4. Você não pega o total de partes que tem. Você pega quantas partes você dividiu um queijo, para colocar aqui embaixo. Tá bom? Cada queijo vai com 3/4 de um queijo. Desculpa, falei errado. Cada receita, vou até colocar aqui, ó. Para cada receita. Ô tio, Oi. agora esse que você corrigiu, eu corrigi aqui no meu livro. Eu coloquei 3/4 primeira receita. Pode? É, só porque vai 3 para a primeira, 3/4 para a segunda, 3/4 para a terceira e 3/4 para a quarta. Vai 3/4 para cada uma. Tá, então você... Agora, número 2. Sueli ensina a fazer dobraduras em uma papelaria do seu bairro. Nessa terça-feira foram 12 pessoas à aula e ela dividiu 4 folhas igualmente entre elas. Então, são 4 folhas, né? Vou desenhar aqui 1, 2, 3, 4. Como Sueli pode dividir as folhas de papel para que cada pessoa ganhe pedaços do mesmo tamanho? Como Posso papel... falar? Pode. Dividir a folha em 3 pedaços. Cada Três? folha em 3 pedaços. Mas se você dividir... 3 pedaços. Boa. Se você dividir cada folha em 3 pedaços, é claro que você tem que Vai dar dividir... 12. Você tem que dividir do mesmo jeito, né? Você não pode dividir essa desse jeito e essa desse. Senão os pedaços vão ficar diferentes. E aqui falou do mesmo tamanho. Então, eu vou dividir assim, vou dividir esse assim, vou dividir esse assim. Faz de conta que os retângulos são todos do mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pedaços. Então, de que forma Sueli pode dividir as folhas de papel para que cada pessoa ganhe pedaços do mesmo tamanho? Resposta, repartindo as folhas em 3 partes iguais. B. Que fração representa a quantidade de papel que cada pessoa recebeu? Então, olha só. Uma Ei, pessoa... professor.
Sim. Peraí, professor. Pronto? Calma. Pode ir. Beleza. Então, uma pessoa vai receber só essa parte que eu pintei aqui. Então, uma pessoa recebe 1. E qual o número que vem aqui no denominador? Não é 12. Não é o total, tá? É o número de partes em que cada folha foi dividido. É 1/3. Ok? Não é 4/3, não, tio? Mas uma pessoa não recebe 4 pedaços de papel. Uma pessoa recebe só 1. Então, é 1/3. Isso aqui é a letra B, né? 3. Uma loja usa meia folha de papel de presente para embrulhar cada carrinho. Quantas folhas são necessárias para embrulhar 8 carrinhos? 4 folhas. 4 folhas. Olhos. 4 folhas. Para embrulhar 8 carrinhos, vamos lá. Uma folha embrulha 2, porque, né? Meia folha embrulha 1. Mais uma folha embrulha mais 2. Mais uma folha embrulha mais 2. Até agora a gente tem 6. Mais uma folha embrulha mais 2. Dá 8. Então são 1, 2, 3, 4 folhas. Letra B. Não precisa do desenho, né? Só precisa escrever a ideia lá. Letra B. Escreva a operação que está relacionada à divisão de folhas para 8 carrinhos. Mostre o 8. resultado em forma de fração. Sim? Posso falar? Pode. 8 dividido por 2, eu fiz. Aí deu 4 oitavos. Isso mesmo. 8 Professor. dividido por 2. E aí fica 8 meios. Oi. Professor, você pode repetir a 2, por favor? Que eu fui abrir o livro por portão pro meu pai. Ah, tá. Então vamos lá. O que eu fiz na 2? Eu desenhei as 4 folhas que a Sueli aqui, ó, ela quer dividir. Vou repetir a pergunta. Uma tal de Sueli, ela ensina a fazer dobradura de papel e aí ela pegou 12 pessoas para dar uma aula e ela só tem 4 folhas. Aí a letra A, como é que ela pode dividir as 4 folhas entre as 12 pessoas de modo que cada pessoa ganhe a mesma quantidade de papel? É só ela dividir cada folha em 3 partes iguais, igual eu fiz aqui nesse desenho. Aí, cada pessoa vai ganhar um desses pedacinhos aqui. Letra B. Que fração representa a quantidade de papel que cada pessoa recebeu? Resposta: 1/3. Por que não é 1/12? Porque a gente, para colocar aqui embaixo, não pega o total de pedaços que tem. A gente pega a quantidade de pedaços em que cada folha foi dividida. Cada folha foi dividida em 3 partes, então tá aqui a resposta. Aí, se não deu tempo de você copiar, pega depois lá no YouTube, tá bom? A gente vai dar uma agilizada aqui, porque senão não dá tempo. Então tá. Número 4. Uma máquina pinta 10 caixas metálicas em 1 hora. 10 caixas em 1 hora. Que fração indica o tempo que a máquina leva para pintar cada caixa? Professor, 6 décimos. Oi, professor, oi. eu não tinha entendido essa aí, então eu não fiz. Ah, Ô tá. tio, eu entendi. Sabe como que eu fiz? Eu peguei porque ela leva 6 horas, aí eu coloquei 10, porque ela faz 10. 6 horas? É. Mas é 1 hora que tá escrito ali. Acho que é 6 minutos, eu acho que eu falei errado. Acho que é Mas 6 não, minutos. lá não fala. Ah, para cada caixa, né? É. Entendi. Então, são 10 caixas. 6 minutos. Você tá certa, né? Cada caixa vai ser pintada em 6 minutos. Então, eu vou colocar aqui o seguinte. 10/60 é a fração que representa o tempo em que todas as caixas foram pintadas, né? Lembrando que 60 minutos é igual a 1 hora. Só que ele não pediu todas, ele pediu uma. Então, uma caixa vai ser pintada em quanto tempo? A gente vai precisar dividir 60 por 10.
né? 60 minutos ele leva para pintar 10 caixas. Quantos minutos leva para pintar uma? Divisão. Vamos lá. Não, né? 6 vezes 10, 60. Sobra 0, não tem ninguém para baixar, já está aqui o resultado. Então, a fração vai ser 1/6. Cada caixa, a fração que representa o tempo para ela ser pintada é 1/6. Vou deixar aqui um pouquinho na tela para vocês copiarem. 1/6. 1/6. Pode tirar foto, tio. Vamos lá. Número 5. 2 setores de uma empresa vão dividir igualmente o espaço de 3 salas. Que fração total de cada sala, cada setor vai ocupar? Vamos lá. Vou desenhar a sala. 1/6. 1/6. Aí eu vou dividir cada sala no meio, porque são 2 setores, né? E aí um setor vai ocupar um pedaço de cada sala, certo? Sim. Então vai ser, o numerador vai ser 1 e o denominador não é 6, porque o denominador não é o total de pedaços. O denominador é a quantidade de partes em que você dividiu cada sala. Ok? No meio. E é isso. Aí vocês peguem no YouTube, por favor, depois a solução, se vocês não tiverem conseguido copiar. A gente só tem 7 minutos de aula, então eu vou começar a falar com vocês. Ô, tio, tem uma que você... Eu não Tio. entendi nada que você falou. Oi. Você falou que ia corrigir toda a página 32 hoje. 32? Sim. Só que eu vou falar sobre porcentagem primeiro, porque senão a gente não consegue falar sobre porcentagens. E a tarefinha de hoje vai ser sobre porcentagens. Tá bom? E aí, se sobrar tempo, a gente corrige um pedaço da página 32 e a gente vai corrigindo ela aos poucos. Então, vamos lá. O que é porcentagem, afinal de contas? Eu vou dividir a palavra aqui, ó, porcentagem. Geralmente, o por na matemática tem a ver com multiplicação ou com divisão. Nesse caso aqui, com divisão. No geral, é com divisão. E centagem vem de cento mesmo, por 100. Então, toda vez que a gente divide alguma coisa por 100, essa coisa tem alguma coisa a ver com porcentagem. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de porcentagem. 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100. E assim por diante. É fácil essa matéria de porcentagem, tio? Eu acho que sim. E é uma... Achei fácil. Eu acho que é fácil. É um cálculo ou outro mais complicadinho assim, mas não é nada que você não consiga fazer, não. Você já sabe fazer tudo que precisa para conseguir se sair bem em porcentagem. Então, o que a gente faz com essa fração? A gente usa ela para representar qualquer número na forma de porcentagem. Por exemplo, se eu pego aqui uma turma de 700 pessoas, e eu te digo que 350 dessas pessoas são mulheres. Qual a porcentagem de mulheres nessa turma de pessoas? Eu vou dividir 350 por 700. E aí eu vou dar um jeito de simplificar essa fração para fazer aparecer 100 aqui embaixo. A hora que aparece 100 aqui embaixo, ela vai estar na forma de porcentagem. O número de cima já é a porcentagem, entendeu? Acho que eu vou pegar uns números mais fáceis para ver se vocês entendem mais rápido. Deixar essa transformação aqui para depois. Vamos pegar primeiro 200 pessoas, 100 são mulheres. Eu vou colocar aqui, ó, 100 200avos de mulheres. Essa é a fração que representa o número de mulheres dentro desse problema que eu criei aqui. Agora eu vou simplificar essa fração.
Acho que já ensinei para vocês como é que simplifica frações. É só você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. E eu vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque eu preciso que aqui embaixo apareça o número 100. Para ser uma porcentagem. Para ser porcentagem, o denominador sempre tem que ser o número 100. 200 dividido por 2, 100. 100 dividido por 2, 50. Então aqui eu já posso escrever 50% das pessoas são mulheres. E para que eu quero representar esse tipo de situação na forma de porcentagem? A porcentagem ela vai me dar uma representação mais fácil de entender de dados que seriam difíceis de entender. Por exemplo, toda vez que tem lá a campanha eleitoral, tem o candidato A, o candidato B, o candidato C, etc. E aí eles falam, o candidato A tem 35% das intenções de voto. Por que eles falam isso? É para você entender que o candidato A, que tem 35%, está na frente do candidato B, que tem, sei lá, 27% das intenções de voto. Mas esse aqui, 35, não é o número de brasileiros que vai votar no candidato A. O número de brasileiros que vota deve estar em torno de 120 milhões de pessoas. Eu não sei exatamente que número é, mas deve ser por aí, mais ou menos 120 milhões de pessoas que votam no país. Então, você pode calcular 35% desse número aqui, você vai chegar em alguma coisa parecida com uns 40 e, sei lá, uns 45, 47 milhões de pessoas. Vou colocar 47. Depois eu calculo para ter certeza. Só que o que acontece? A hora que o jornal diz o candidato A tem 35% das intenções de voto, ele não vai te dizer que 47 milhões de pessoas vão votar no candidato A. Ele vai te dizer que o número aproximado de pessoas que provavelmente vai votar no candidato A é 35%. E aí, como você tem na sua cabeça esse critério de comparação com 100, fica mais fácil você entender quem é que está na frente ou não. E aí, por que o jornal não te fala 47 milhões de pessoas têm intenção de votar no candidato A? Porque 47 milhões não vai te dizer nada sobre a pesquisa. Aliás, eles não pesquisam, eles não vão perguntar para 120 milhões de pessoas em quem que elas vão votar. Eles pesquisam para umas 3 mil só. Eu acredito que é mais ou menos umas 3 mil mesmo que eles pesquisam. E a partir disso, eles fazem lá a regrinha de 3 para descobrir, a regrinha de 3, enfim, eles fazem os cálculos para descobrir a porcentagem aproximada. Mas, enfim, em resumo, para que serve porcentagem? Porcentagem serve para simplificar números complicados, para a gente entender mais rápido o que as pessoas estão querendo dizer a respeito de uma situação. É para isso que serve porcentagem. Como é que calcula a porcentagem? Bom, você vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui essa figura aqui como exemplo. Ó. Figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Desses 10 quadradinhos, um está pintado de verde. Então, qual é a porcentagem de quadradinhos que foi pintado de verde? Aqui você tem duas alternativas para fazer o cálculo, para descobrir a porcentagem. Primeira, ou você transforma o denominador em 100. Para transformar em 100, basta multiplicar por 10, né? Então, eu multiplico por 10 também. 10 centésimos. E aí eu já sei que a porcentagem é 10%. Segunda alternativa, você divide 1 por 10. 1 dividido por 10 faz isso aqui, ó. 1 dividido por 10 é 0,1. E aí você multiplica esse resultado por 100. O resultado dessa multiplicação vai ser 10. Daí você bota o sinalzinho de porcentagem na frente. Aqui, na hora que você for fazer a mesma coisa com essa, ser 1/4, você escolhe qual dos dois caminhos você quer percorrer para achar a porcentagem. Aqui vai ser para 1/2, enfim, assim por diante. Mesma coisa aqui, para achar a porcentagem, por exemplo, da figura amarela,
Você está vendo que a figura amarela ocupa 1/4 da figura. Então, você vai pegar 1/4 e ou vai transformar o denominador em 100, do jeito que eu fiz aqui em cima, para achar a porcentagem, ou vai dividir o de cima pelo de baixo, multiplicar o seu resultado por 100, para achar a porcentagem. Ok? E quando você tem a porcentagem, para descobrir o número, como é que você faz? Então, eu vou pegar aqui, ó, essa... 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa bolinha aqui foi dividida em 10 partes iguais. Aí. E eu quero descobrir quanto é que é 50% desses pedaços. Então, você vai fazer 50% de 10. Beleza? 50% dessas 10 partes aqui. E aí, 50% você já sabe que é 50 sobre 100. Aí você vai multiplicar isso aqui por 10 para descobrir o resultado. E aí você tem dois caminhos. Você pode ou multiplicar primeiro por 10 e depois dividir o resultado. Eu vou te mostrar como é que faz isso agora. Não tem dois caminhos, não. Vamos colocar um caminho só para não confundir vocês, depois eu mostro o resto. Vai. Então, a gente vai multiplicar aqui em cima primeiro. 50 vezes 10 dá 500. Depois a gente vai dividir 500, que é o resultado da multiplicação em cima, por 100. Dá 5. Aí você vem aqui e pinta 5 partes da cor que você escolheu para ser o livro de aventura. Beleza? O restante o número 4 aqui eu vou deixar para vocês tentarem descobrir como é que se faz. Se vocês não conseguirem, aí na próxima aula a gente vai discutir esses exercícios aí. Vai ser para casa, tio, essas Isso, páginas? essas páginas aqui vão ser para casa. E na próxima aula, se sobrar um tempinho, a gente já vai começar, a gente vai corrigir a página 32 que ficou faltando. A gente só vai corrigir ela quando tiver num ponto interessante aqui. A gente não pode perder tempo demais numa coisa só. E as nossas aulas estão reduzidas, né? Beleza, jovens? Beleza. Bacana, então. Ó, quem não colocou o nome, eu não sei se todo mundo colocou, porque eu não estava acompanhando. Eu estava com as carinhas de vocês na frente do chat. Então, se alguém não colocou, coloca aí agora o nome, mais a palavra presente, porque eu já vou encerrar a aula agora, tá? Coloquei vocês na minha frente. Aí. Fica todo mundo com Deus. Um abração aí para vocês. Tchauzinho. Até logo. E falou. Falou. Tchau. Tchau. Onde é que eu encerro a reunião? Tchau. Aqui. Tchau. Tchau. Tchau.